Galera, a pior notícia que a gente poderia ter, né, nessa quarta-feira, Pedro fora da final da Libertadores, né? E provavelmente fora da temporada também, né, desse final de temporada aí, dessa reta de Brasileirão, né? Pedro que vem aí se recuperando da lesão no braço, né? Aí surge essa notícia aí agora que pegou todo mundo de surpresa, que ele se machucou no treino da terça-feira, né, na manhã de terça aí, e teve essa lesão, né? Então aqui a gente tá lendo a matéria, né, do Caê. Vamos ver o que ele falava. Ó, então, Pedro vai desfalcar o Flamengo na final da Libertadores. Só deve voltar em 2026. E a razão, a ausência, não é o braço direito fraturado na semifinal contra o Racing. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se queixou de dores durante o treinamento na terça-feira no Ninho do Urubu e foi à clínica na manhã dessa quarta realizar os exames de imagem. E o que constatou, né, na ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral, na coxa esquerda. E o atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico. Como trata-se de um músculo de força, a recuperação se torna mais lenta. E a lesão do Pedro é considerada grave. Assim, o atacante só voltará a campo em 2026, já que falta, né, menos de um mês para o fim da temporada. Se ganhar a Libertadores e for para a final da Copa Intercontinental, né, que é o Mundial lá, o Flamengo disputará seus últimos jogos em 2025, no dia 17 de dezembro. Nesta quarta-feira, Pedro também fez a radiografia para acompanhar a lesão no antebraço. Esse laudo foi positivo, visto que aponta sinais de consolidação da fratura. Em recuperação deste problema, o camisa 9 havia voltado a treinar no campo e ainda com limitações há uma semana. Então é isso, né, galera? A pior notícia que a gente poderia ter aí, né, para a final da Libertadores, né, sem o Pedro. Lembrando que o Pedro foi importantíssimo, né, ali contra o Palmeiras, no jogo do Brasileirão, né, onde ele praticamente, Felipe Luiz acabou com a estratégia, né, do Abel Ferreira de pressionar o Flamengo lá na frente, e aí tinha o Pedro, né, para fazer esse pivô e distribuir a bola, né, que é uma ligação direta do Rossi para o Pedro. Aí o Pedro ali fazia, como o Pedro faz muito bem o pivô, né, dominava a bola ali, ou ele girava em cima do zagueiro, ou ele fazia a distribuição para os pontos, né. Então, praticamente a gente não vai ter isso na final da Libertadores, né. É uma pena, né. Como eu disse no meu vídeo de ontem, né, a gente realmente precisa de um cara das características do Pedro na reserva, né? Não pode ficar dependendo só de um jogador, né? Um clube tão poderoso financeiramente quanto o Flamengo, né? Tem que ter um com as características do Pedro. Porque a gente tem pessoas com a característica dos pontas, dos meias, do zagueiro. Então acho que goleiro nós não temos. Um cara que substitua a Rossi à altura. E também o Pedro, né? E o resto eu creio que a gente tem a grande maioria. Lateral direito a gente tem dois, esquerdo tem três, meia tem um monte, né? Zagueiro falta mais um, né? Para preencher a vaga ali né? A vaga ficou do Davi Luiz que saiu, né? Aí o Cleito vai sair, né? Então tem o João Victor da base, mas é bom ter alguém de peso, né? Para não colocar pressão sobre o garoto. Então se a gente tivesse uma reserva à altura, né, do Pedro a gente poderia ficar mais tranquilo, mas não tem, né? Com as características dele, não, porque o Juninho, né, xereca, não tem essa característica de jeito nenhum, né? Essa é a grande realidade. Agora, sem Pedro, né? Provavelmente, quase certeza. Quem o Felipe Luiz deve escalar, né, pra final da Libertadores? Porque o Plata também não vai estar, né? Por causa daquela expulsão bizarra. Aí o Felipe Luiz poderia colocar quem no ataque, né? Então, tá bem complicado. Então, as opções seriam, né, teria o Bruno Henrique, né, o Alacian e o Juninho Xereca, né? Então, ou colocar a Arrascaeta de falso 9, não sei, né? Ele poderia ele povoar o meio e colocar o Arrascaeta de falso 9, né? Porque o Arrascaeta já jogou assim algumas vezes. Aí você coloca mais um meia de armação ali no meio, né? Você poderia jogar com a Arrascaeta de falso 9, né? E colocar o Samuel Lino na esquerda ou o Bruno Henrique,
Aí coloca Carrascal no meio, atrás do Arrascaeta. E do lado direito pode colocar o Luiz Araújo, né? Ou. É, acho que tem que ser o Luiz Araújo, porque o Plato também foi expulso, né? Então, pelo Luiz vai ter umas dor de cabeça aí, né? A formação mais provável do ataque Flamengo para a decisão tem Luiz Araújo, que pra mim não é 9. Bruno Henrique pode jogar nessa posição, mas ele já disse que se sente desconfortável. E Carrascal e Samuel Lino. Samuel Lino também não é isso aí, né? Não adianta. Ali que pode jogar ali pra mim é Bruno Henrique, Carrascal, que sabe jogar de costa, ou Arrascaeta. Porque essa posição de falso 9 tem que saber jogar de costa, tem que saber receber a bola em espaço curto. O Bruno Henrique não gosta dessa posição porque ele não gosta desse espaço curto, né? Ele tem que ter espaço para atacar. E ali a gente sabe que ele não tem, né? Então essa é a grande realidade. Mas vamos ver, né? O Felipe Luiz é competente o suficiente para achar essa solução aí, né? Lembrando que na final que o Renato Gaúcho perdeu pro Palmeiras, né? A gente tinha bem menos opção, né? Não tinha nem comparação, as opções que a gente tinha naquela época. E antes de finalizar o vídeo, né, galera? A gente não pode deixar de falar do golaço do Arrascaeta, né? De bicicleta no jogo ontem. Ontem, né? Contra o Uruguai jogou contra os Estados Unidos. Então, rapaz, que golaço, né? É golaço de craque mesmo, né? Então foi uma obra-prima, né? Vamos ver aqui, ó. Então o Uruguai tava perdendo, né, pros Estados Unidos. Se não me engano, aí ficou 65 minutos, né? Em campo. E marcou esse golaço, né? É, galera, e o Pedro já se manifestou, né, nas redes sociais, né, dando aí o seu parecer em relação a tudo isso que tem acontecendo, né? Então ele disse: Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência, disse o Pedro. Agradeço a todos o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar, como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade. Estarei onde estive grande parte da minha vida, na torcida junto com vocês. Hoje temos a primeira final, que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo a glórias que merece. Sempre Flamengo, né? Disse Pedro em redes sociais, né? Aí confirmando realmente que o nosso croque, nosso craque camisa 9, não vai estar presente na final, né, gente? É uma perca grande aí, mas fazer o quê? Clube grande é isso aí, não tem jeito. Tem que saber lidar com as ausências e o Flamengo tem elenco suficiente para bater de frente com o Palmeiras, mesmo sem o Pedro e sem o Plata, né? Então vamos continuar confiante, né? E aqui tá o golaço do nosso mago, né, galera? Que golaço, né? Eu não esqueci de colocar aqui para vocês verem, né? Mas que golaço do Arrascaeta, né? Isso é gol de gênio, gente. Não tem jeito. Não sei como esse cara ficou fora do time titular na última Copa do Mundo, ó. Isso aí é pra poucos, né? O cara é tão decisivo e faz uns golaços desses. Não pode ficar fora de uma seleção, tem que ser titular absoluto. E a gente vai precisar muito desse cara, né, gente, na final da Libertadores. Sem o Pedro, Arrascaeta, que tá sendo muito decisivo na temporada, vai ter que ser importantíssimo. Bruno Henrique que aparece nessas finais, né? Que o homem cresce, ainda mais agora sem esse peso dos processos todo aí, né? Sem entrar no mérito de cada um, mas o importante agora é saber como esses caras vão estar na final, né? E o Arrascaeta vem numa crescente esse ano, que é a melhor temporada dele. A de 2019 foi um absurdo, mas essa de 2025, com gols, assistências, né? Tá sendo muito decisivo. Então é aguardar, né, e esperar que esses homens estejam inspirados na final, né? Assim como nessa reta de Brasileirão. E a final começa hoje, né? Contra o Fluminense. O Flamengo tem que ganhar para não perder essa liderança novamente pro Palmeiras, né? Mas é isso aí, galera. Essa notícia de hoje, né? A triste notícia da lesão do Pedro, né? E a gente aguarda aí pelos próximos capítulos o que o Felipe Luiz vai fazer em relação a essa ausência na final, nessa final de temporada, né? Que é o Pedro, que é o nosso matador, né? Mas, como eu disse aqui, o Flamengo tem elenco suficiente para saber lidar com a situação, né? Beleza?
Então deixe sua opinião, seu comentário aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E hoje, Mengão na cabeça.